Está começando agora o BereaCast, o seu podcast de teologia. Salve, salve, bereanos! Como vocês estão? Eu estou muito feliz por estar aqui no BereaCast, o seu podcast de teologia. Hoje, terceiro episódio, numa data fora, da nossa programação. Hoje, sexta-feira, dia 23 de junho de 2023, Devido a alguns problemas técnicos aí que tivemos durante a semana, não podemos exibir esse episódio, na quarta-feira. Mas hoje, sexta-feira, você está aí curtindo e ouvindo e aprendendo com o BereaCast, o seu podcast de teologia, aqui pelo YouTube e também pelo Spotify. Quero agradecer a você que já é nosso seguidor. Quero também incentivar você que ainda não deu like, ainda não seguiu as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também aqui pelas plataformas digitais, no caso do YouTube, também do Spotify. Eu peço que você nos siga, curta, compartilhe e comente, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, talvez alguma ideia, para que nós venhamos debater aqui no BereaCast. Você deixa aí nos comentários e nós vamos estar lendo depois e vendo as sugestões de todo mundo, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos aí trazer uma reflexão sobre um assunto que está em alta, certo? O ChatGPT. E nós vamos hoje ver como funciona essa tecnologia, que é uma tecnologia de inteligência artificial. Então nós vamos estar interligando aí a ideia de como funciona e quais são os benefícios e quais são as preocupações que nós devemos ter quando ligamos o ChatGPT e a igreja, certo? Então, fique ligado, porque nesse episódio você vai saber tudo sobre o ChatGPT. Até mesmo você que não é cristão, que você não declara sua fé protestante, você que não é de nenhuma igreja, fique ligado, porque ele também faz parte do seu dia a dia. E nós vamos aqui não falar somente sobre os benefícios e malefícios que ele pode trazer para a religião, mas também para a sua vida, de uma forma geral, para as nossas vidas, tanto na escola quanto no trabalho. Então, fique ligado e a gente volta já com mais um episódio do BereaCast, o seu podcast de teologia. Você está ouvindo o BereaCast, o seu podcast de teologia. Muito bem, pessoal, nesse terceiro episódio, então, nós vamos falar sobre ChatGPT e a igreja. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas antes de mais nada, nós vamos falar aqui, vamos trazer, primeiramente, uma reflexão bíblica, tá? Depois a gente vai estar aí explanando um pouco mais sobre essa reflexão bíblica ligada à nossa ideia do programa de hoje, tá bom? Então, vamos lá. A reflexão bíblica está em 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 20 ao 21, tá bom? Então, o que está escrito lá diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Logo mais a gente vai falar sobre isso. Dá bem para entender aqui a questão de que as Escrituras, a palavra pregada, as profecias, tudo tem a ver, com o Espírito Santo. Não parte de nós, parte do Espírito Santo, tá? Mas então, isso aqui a gente vai falar mais pra frente. Eu gostaria que você ficasse ligado aí. Se você não sabe ainda o que é o ChatGPT, tá? Nós vamos dar aí uma breve explicação logo mais para você entender o que é essa inteligência artificial que está em alta, em todo o mundo. Isso aí vai mudar a história na questão do aprendizado, pelo menos por um determinado tempo, que a gente sabe que a tecnologia, essa questão aí da inteligência artificial também vem aprimorando cada vez mais, tá? Primeiramente, nós precisamos entender uma coisa: qual é o papel e qual é a importância da igreja na sociedade e nas comunidades? Ela tem o papel da orientação espiritual, mas também há outros pontos importantes, como valores morais, apoio comunitário, a educação, a formação das pessoas, o engajamento social. Então a igreja tem esse papel de se envolver não só com a espiritualidade, mas também com outras questões importantes da comunidade. Pois bem, pessoal, vamos aqui falar agora também sobre a questão da tecnologia e a religião, como a tecnologia e a religião se entrelaçam, no decorrer do tempo, dos anos, como a tecnologia beneficia, como ela afetou a prática religiosa ao longo do tempo. O que a
a tecnologia nos traz hoje, né? Traz a religião. O que ela beneficiou nesse tempo? Uma das coisas é o acesso às informações, né? Nós temos aí um acesso instantâneo às informações religiosas, né? Como os textos sagrados, sermões, notícias, recursos de estudo, né? Então, esse acesso veio através da tecnologia, através da internet, né? Isso aumentou o alcance do conhecimento religioso e permitiu que as pessoas explorassem, né, diferentes perspectivas religiosas e tradições, né? Então, uma vez se falava algo em alguma comunidade cristã e os fiéis acreditavam em tudo que era dito, porque era muito difícil você estudar algo além daquilo que você ouvia. E querendo ou não, infelizmente, muitas pessoas foram até mesmo enganadas, né? Eu não posso aqui, como no papel de teólogo, trazer aqui uma reflexão pela metade, né? Não consigo aqui dizer para você que a igreja é perfeita. Infelizmente não, assim como qualquer outro segmento da nossa sociedade, né? No meio de tantas pessoas boas, também há pessoas ruins, mal intencionadas, né? Nós falamos sobre isso até no último episódio, no primeiro episódio, né, sobre os bereanos. Então, existiu pessoas que tinham ali talvez um certo erro teológico por uma má interpretação, pela limitação daquilo que era proposto nas épocas, né, na época passada, nos tempos passados. Então, tipo assim, era difícil você ter um acesso, a não ser que você viajasse muito, né, fosse a grandes bibliotecas, e mesmo assim se tinha um certo limite para algumas informações. Então, muitos eram bons homens que ensinavam a verdade, né, baseados principalmente na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, e também tinham aqueles que aproveitavam a ocasião para inventar algumas coisas, né, trazendo alguns sincretismos religiosos, né, trazendo para dentro da fé cristã, confundindo muitas vezes a cabeça dos fiéis e muitas vezes até mesmo se beneficiando. Então, era limitado o conhecer além daquilo que os líderes falavam na época. Hoje nós temos esse acesso, né, a conexão que nós temos hoje através da tecnologia, da internet, nos traz essa possibilidade de nós explorar mais ainda essas diferentes perspectivas sobre a religião. Estudar mais sobre outras tradições, como funciona cada segmento, ideologia, pensamento. Então, é interessante isso, que a tecnologia nos trouxe esse acesso às informações. Outra coisa é a comunicação, né? A conexão com tudo que há fora do nosso círculo, né, presencial, tipo como o e-mail, como as redes sociais, né, os aplicativos de mensagem. Tudo isso facilitou aí a interação, né, e o compartilhamento de experiências entre o que nós chamamos hoje do corpo de Cristo, né? O que nós chamamos de corpo de Cristo, ou a igreja de Cristo, e isso independentemente da distância física, né? Você está aqui, você pode se comunicar com uma pessoa lá do outro lado do mundo. Então, a comunicação e a conexão entre pessoas de vários lugares do mundo é extremamente maravilhoso o que a tecnologia faz. Isso fortaleceu as comunidades religiosas e aí também possibilitou a participação em atividades coletivas com várias pessoas do mundo inteiro. Se você quiser fazer hoje um seminário online, você conecta quem você quiser. Então é uma facilidade tremenda. A transmissão de atividades religiosas, por exemplo, cultos online, aconselhamento, né, para determinados grupos, transmissão aí de estudos online, né, de discipulado é possível fazer de certa forma. Tudo, claro, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como ser usado para esses meios. Eu acho que é muito importante nós entender que é bom, mas a questão presencial também é muito importante, é muito necessário. E também nós podemos entender que tem pessoas que realmente não têm, né, tem as suas limitações geográficas, então eles não têm um acesso a uma igreja, alguma igreja local ao qual ele gostaria de congregar. E nós podemos aqui entender que há situações que o culto online é necessário, entendeu? Eu acho, pelo que a gente estuda a Bíblia, entende que é necessário nós congregarmos, né, nós fazermos parte da congregação, mas há casos que eu acredito que é possível a pessoa acompanhar aí através de um culto online. Eu acredito que isso deva ser temporário, né? Do meu ponto de vista. Mas isso é uma outra história. Depois a gente vai comentar mais sobre isso em um próximo episódio, tá bom? Outra coisa também, né? Os recursos digitais. Os aplicativos aí que facilitaram, né? Você tem acesso à Bíblia, a mensagens, a livros, tudo pela internet, né? Planos aí devocionais também de estudo bíblico. E você acessa onde você estiver.
né? Você pode baixar no seu telefone, né, seu smartphone, você pode acessar online mesmo, né? E aonde você quiser, a hora que você quiser. Então, tem aí faculdades, né? Que você faz EAD, né? À distância. Então, isso aí tudo facilita. A tecnologia, ela é maravilhosa. Mas também há seus perigos, né? Isso a gente vai falar logo mais. Há uma infinidade de meios de comunicação que pode te ajudar a tirar as suas dúvidas. Então isso promove, né, uma maior compreensão das crenças religiosas, do próprio cristianismo, da reforma. Uma vez se falava sobre reforma, as pessoas nem sabiam o que era. Hoje você tem um acesso para poder tirar as suas dúvidas. Então, ligando aí a tecnologia com a religião, nós podemos entender que é um processo maravilhoso em benefício da igreja, em benefício da religião, e assim também é na nossa vida social, nas demais coisas que nós fazemos. Para estudar sobre qualquer coisa, uma vez para você ter uma receita, né, do bolo da vovó, você tinha que perguntar para quem? Para a vovó. Hoje você tem essa receita na internet. Você pode virar um grande mestre da cozinha aí, buscando receitas pela própria internet, né? Este é o BereaCast, o seu podcast de teologia. Mas então, pessoal, o que é o tal ChatGPT, né? E quem desenvolveu esse monstro da tecnologia, né? O ChatGPT nada mais é que um cérebro, né, de inteligência artificial, posso dizer assim, é uma cabeça pensante aí, né, tecnológica, e ele é desenvolvido pela OpenAI, né? Ou OpenAI seria o certo da pronúncia aí, que é uma empresa, né, de pesquisa de inteligência artificial, né, sediada aí nos Estados Unidos. E o ChatGPT, ele é um sistema de conversação aí baseado em inteligência artificial. E a OpenAI, daí no caso, ela é conhecida por seus avanços, né, no desenvolvimento de modelos de linguagem e robótica. Então, a OpenAI é isso aí. Tá bom? Essa empresa especializada, né, ela é conhecida já, né, pelos seus avanços aí nessa questão da linguagem e robótica e de tudo que se envolve ou fala-se sobre a questão da tecnologia da inteligência artificial. E o ChatGPT foi lançado lá por volta de 2020 e mais especificamente lá no mês de junho daquele ano. Então, desde então, a OpenAI aí tem lançado atualizações e versões melhoradas do modelo, tá? A Google, né, foi o primeiro a desenvolver esse modelo Transformers, né, que se chama, mas não teve tanto sucesso, né? Então a OpenAI lançou aí o ChatGPT e hoje é uma tecnologia avançadíssima, né? Algo muito assustador de certa forma, né? Você já vai entender um pouco mais o que eu quero dizer com isso, tá? Então, através do ChatGPT aí, né, você aprende, né? Tem um aprendizado chamado aprendizado de máquina, né? Que ele usa grandes quantidades de textos e ele usa técnicas de processamento de linguagem natural aí para poder prever palavras e frases em sequências de texto. Ele é treinado em várias tarefas de linguagem, o que faz com que melhore a sua habilidade, né, em gerar as respostas aí e fazer conversas como se fosse um humano. Talvez você já foi enganado por uma conversação de uma inteligência artificial aí. Muitas vezes você entra até mesmo pelo WhatsApp, né? Você manda uma mensagem aí para alguma empresa e parece ser alguém, né? Um ser humano falando, mas às vezes pode ter sido uma inteligência artificial que respondeu você baseado em informações, né, previamente já inseridos no seu banco de dados, né? Então o ChatGPT é esse cérebro treinado até 2021, tudo que há na internet hoje está nele, e ele não é como o Google, que te dá respostas prontas, né? Te dá resposta daquilo que já foi digitado, arquivado na internet. O ChatGPT, ele transforma informações em uma conversação. Ele liga vários assuntos que há na internet, baseado naquilo que você perguntar para ele, e ele vai desenvolver uma conversação com várias linguagens. Se você quiser um texto mais formal, um texto menos formal, se você pedir algo para ele e a linguagem for muito formal e você quiser algo mais simples, é só você dizer assim, ó, numa conversação simples, você bota assim, preciso de uma linguagem mais simples, sem formalidades, do mesmo texto, resumido a um parágrafo.
ele vai fazer para você. É incrível a tecnologia do ChatGPT. Ele é um pouco assustador. Ele é um pouco assustador, que me lembra até na capa do nosso episódio hoje, aparece ali I'll be back, né? I'll be back. A frase do Exterminador do Futuro, né? Eu voltarei. E eu me lembro que o domínio das máquinas, né, no Exterminador do Futuro foi algo, nossa, né, devastador, né? Então, me lembra muito isso, até porque essa inteligência artificial já foi usada em inúmeros testes, até não sei se você já ouviu falar, mas foram colocados 2 robôs, né, competindo um com o outro, conversando, e eles começaram a fazer perguntas um para o outro e eles começaram essa inteligência artificial começou a aprender. Eles tiveram uma afinidade tão grande entre um e outro que eles, daqui a pouco, eles já tinham criado uma língua própria. Então, pensa nisso. É uma loucura a inteligência artificial, o que ela é capaz de fazer. Então, é um pouco assustador. Até mesmo uma das matérias aqui, nem foi uma matéria, na verdade foi uma semana acadêmica da faculdade qual eu estou cursando, foi falado exatamente sobre isso, né? Sobre a inteligência artificial, sobre o ChatGPT. Então, os benefícios e os perigos dessa tecnologia, porque há ambas as situações. Há tanto o bom quanto o mal inserido. Isso tudo depende de quem usa, né? De como você usa esse benefício, tá? Então agora nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre os perigos do ChatGPT na religião ou em qualquer outra área da nossa vida, tá? Eu não estou dizendo aqui que o ChatGPT ou a inteligência artificial sejam como muitos falavam antigamente, que a TV era do diabo, que o rádio era do diabo, né? E nós sabemos que isso é besteira, balela. O que acontece? É necessário, para todas as coisas, é necessário você ter prudência, inteligência no utilizar e entender que isso, principalmente o ChatGPT, ele é uma inteligência que pode falhar, tá? Eu posso entender que usando erroneamente o ChatGPT, principalmente para a igreja, para a religião, para a igreja em si, para a nossa visão cristocêntrica, né? Pode haver ali uma falta de discernimento espiritual, porque é uma inteligência artificial. Ela não possui um discernimento espiritual próprio, né? Não há espírito, não há alma numa inteligência artificial. Então ela pode não ser capaz de compreender plenamente aquilo que nós estamos falando sobre a profundidade da espiritualidade, né? Ou então fornecer aí orientações adequadas do assunto, em assuntos complexos, né, da fé. Então, existe essa falta de discernimento espiritual. E também a interpretação errônea e distorcida de algumas coisas, porque o ChatGPT ele pode interpretar erroneamente as perguntas que você faz. Tanto que as informações que há no seu banco de dados é o que está na internet. É tudo aquilo que a internet hoje tem, ele aprendeu, no caso, com essas informações. E assim como há boas informações na internet, também há o lixo eletrônico, né? Há os lixos da internet que ele também já colheu. Então, ele vai tentar entender a sua pergunta, ele vai transformando em uma resposta baseado, ele não vai copiar da internet, mas ele vai responder baseado naquilo que ele aprendeu. Então, ele é um cérebro que aprendeu. Assim como nós podemos aprender algo errado e depois transmitir essa informação, ele também tem essa capacidade. Então, nós não podemos nos basear em tudo o que há nele. Porque, às vezes, como há pessoas que têm uma má intenção em passar uma informação, né, errada, tem uma intenção de passar, né, no caso, uma informação errada, eles podem muito bem programar, né, para que as pessoas aprendam errado. Não sabemos qual é a intenção das pessoas reais com o ChatGPT. A ideia é ajudar? Pode ser que sim, mas se você for analisar, toda a tecnologia ela ajudou por um lado e prejudicou de outro, né? Você lembra quando as pessoas faziam contas, né, na sua escola de cabeça, né? A professora perguntava lá, a pessoa de cabeça raciocinava e fazia. Depois veio a calculadora, aí as mentes começaram a ficar preguiçosas para matemática. A mesma coisa acontece com as listas telefônicas, né? Eu me lembro que muitos ligavam lá para o trabalho do meu pai perguntando telefones aleatórios de várias pessoas ou comércios da cidade, e meu pai sabia todos. E na cabeça, assim, era incrível que ele parecia ser o cara lá das informações telefônicas da cidade, né? Era o guia telefônico da cidade. E hoje não temos mais essa capacidade, porque está tudo na agenda do celular. Então a tecnologia é boa, mas ao mesmo tempo ela atrapalha o nosso raciocínio. Então, quanto mais facilitações vêm através
da tecnologia, mais preguiçosa fica a nossa mente. Então, há um perigo a respeito disso. As crianças mesmo, uma vez, quando tu ia fazer um brinquedo, criar alguma ideia, você tentava 1, 2, 5, 10 vezes, errava todas essas aí de repente, e cada uma que errava, de repente, na próxima já ficava um pouco melhor, até que se chegava a um resultado. Então, a mente exercitava. Hoje o que acontece? A molecada aí, os jovens, né, as crianças, adolescentes aí vão na internet, até mesmo os adultos, né, vão na internet e pegam tudo pronto. Como fazer? E ainda acham ruim de fazer muitas vezes, né? Vem aí que é um pouco complicado, já acham ruim e já desistem muitas vezes. Então existem mentes preguiçosas sendo formadas também por causa da tecnologia muito avançada. Então, outra coisa que pode acontecer é que o ChatGPT pode trazer aí a substituição da comunidade religiosa. Eu falei antes sobre o culto online, muito importante. Mas ele não pode ser tudo que eu procuro fazer, né? Seguir, no caso. Eu preciso achar uma comunidade de fé e congregar com os meus irmãos. Eu acho muito importante isso, né? Porque a Bíblia nos ensina a comunhão dos santos, né? Fazemos parte da comunhão dos santos. Então, nós congregarmos aí numa igreja, termos aí um atendimento espiritual, um discipulado pastoral. Você precisa de um pastor, de um líder para te orientar nas diversas situações da sua vida. E você pode até encontrar isso na questão da tecnologia, né? Online, vamos dizer assim, mas nada como o pastor vivenciar, acompanhar você. Então é necessário entender que as pessoas podem ficar baseadas demais, né, na questão do ChatGPT aí e achar que só a tecnologia que vai lhe orientar, vai desenvolver aí um discipulado perfeito, mas nada melhor que a experiência com pessoas, né? Outra coisa também é essa dependência total, né? E existe o risco de algumas pessoas desenvolver uma dependência excessiva do ChatGPT, principalmente para a questão que nós falamos agora, principalmente para as orientações religiosas, né? E sabendo que ele é muito errôneo em muitas coisas, ele pode errar, né? Então essa dependência aí pode levar à substituição da busca pessoal e do relacionamento com os líderes espirituais e com a comunidade, com os irmãos. E isso aí pode resultar aí numa perda de experiência humana, né? Então, também do crescimento espiritual, porque há necessidade desse convívio da igreja, precisa essa conexão pessoal, né, com o próprio Deus, ali, com as pessoas e com Deus, com a comunidade. Então é importante lembrar que o ChatGPT é uma ferramenta, mas ela não pode substituir aí a importância da interação humana e também do desenvolvimento ativo na prática religiosa. Você tem que estar ali assíduo na sua igreja, na sua comunidade de fé, congregando com irmãos, colhendo experiências, aprendendo, né, com os erros dos outros também, não só com os acertos, mas também com os erros dos outros e apoiando uns aos outros. Então é necessário entender que o ChatGPT é uma excelente ferramenta. Como que ela é uma boa ferramenta para mim, sendo que ela tem alguns malefícios, como foi dito agora? O ChatGPT é uma ferramenta que você pode usar para várias finalidades. Sabe, várias finalidades boas. Pode ser usado como uma ferramenta de pesquisa mais aprofundada que a própria Google, no caso, né? Que você procurar no Google ali, você vai ter limitações, vários artigos. E aqui com o ChatGPT você pode ter uma conversação a respeito disso. Só que é incrível. Eu vou falar um pouco sobre o que ele faz para você entender. Não perca toda quarta-feira pelo YouTube e pelo Spotify, você ouve o BereaCast, o seu podcast de teologia. Faça parte dessa família. Curta, comente, compartilhe e se inscreva nas nossas redes sociais. A tecnologia que ele usa é incrível no sentido de que, olha, por exemplo, você vai pedir para ele, para você, como é um pouco perigoso, porque o que mais nós precisamos ter, como nós lemos lá no início, eu vou voltar aqui ao versículo para você entender, que fala assim, aqui fala assim, ó, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então toda palavra é revelada através do Espírito Santo. É uma revelação do Espírito Santo para nós, conduzidos pelo Espírito de Deus. Então o ChatGPT é uma ferramenta, uma máquina, é algo que não tem sentimento, é algo que te dá respostas baseadas em tudo aquilo que o homem já escreveu.
tá? Algumas sim, com reflexões baseadas naquilo que o Espírito Santo revelou um dia, mas eu entendo o seguinte, por exemplo, se eu quiser uma mensagem, né, quero uma mensagem sobre amor, se você pedir para o ChatGPT, ele vai te dar uma mensagem completa, talvez com ali, poderia ser um pouco mais profunda a mensagem, mas se você está com uma certa preguiça em preparar uma mensagem, tá ali, né, a ferramenta para você usar. Mas onde fica daí a revelação do Espírito Santo na sua vida com relação àquilo o que Deus quer falar naquele dia, o que Deus quer falar naquela noite, o que Deus quer falar naquele momento? Será que eu estou preocupado com isso ou eu só estou preocupado em levar de qualquer jeito? Então, se nós temos um chamado para pregação, nós temos que ter uma dedicação para que isso venha acontecer. Nós temos que ter um discernimento das coisas de Deus, nós temos que entender que é a vontade do Espírito Santo que predomina e não a nossa vontade, então nós temos que abrir mão das nossas preguiças, mas o que pode acontecer? Você pode já ter sido inspirado pelo Espírito Santo, você já pode estar desenvolvendo um esboço, um pensamento, né, desenvolvendo algo a respeito da mensagem que você vai pregar. E você usa o ChatGPT para te ajudar em determinados pontos. Por exemplo, eu preciso de versículos que falem sobre o amor, referências bíblicas. Ele vai te dar referências muito boas. E às vezes não. Já foram feitas pesquisas onde a reflexão do próprio ChatGPT não dava certo, né? Não fechava tanto assim. E o que acontece? Qual é o perigo? Se nós não conhecermos a palavra de Deus, assim como nós falamos no primeiro episódio, como os bereanos, dedicando a nossa vida dia e noite, né? Lendo as Escrituras, aprendendo mais de Deus, se nós não tivermos esse cuidado em aprender sobre a palavra de Deus e conhecê-la e ter a revelação do Espírito Santo no nosso coração, nós podemos estar sendo enganados por essa ferramenta. E aí acontece o quê? Que nós precisamos ter esse cuidado. E o que acontece? Eu me lembro que uma vez o pastor Douglas Gonçalves, né, da família Dizascope, ele falou que uma vez um rapaz foi abrir, no caso um evento, algo assim, ele foi falar algo e precisava ler um versículo sobre adoração, e ele falou que o rapaz leu o seguinte versículo, e está registrado lá em Mateus, capítulo 4, versículo 9, se não me engano, que fala que tudo isso te darei se prostrado me adorares. Legal, parece algo bem interessante, né? Olha, se eu me prostrar diante de Deus, se eu tiver humildade, me render a Deus, né? Me render seria a melhor interpretação disso. Se você se render a mim, eu te darei tudo isso. Mas, na verdade, quem estava falando isso era o diabo, tentando Jesus. Então, você vê que faltou ali uma pesquisa, uma leitura, um conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade da Escritura. Então, o ChatGPT pode trazer esse erro teológico, até mesmo você pregar ali muitas vezes uma heresia. Então, há uma necessidade de você conhecer a palavra e desenvolver uma mensagem baseada naquilo que o Espírito Santo tem revelado ao seu coração. E aí, você procurar tirar dúvidas sobre aquilo que você quer, usando também o ChatGPT e também o Google, entendeu? É a mesma coisa que uma vez eu pegava uma Bíblia com concordância bíblica, que chama, aquelas citações lá no final, aqueles estudos no final, e procurasse referências ali. Não muda muito. A diferença só está na tecnologia que hoje está em nossas mãos, né? Na questão do telefone, do computador. Uma coisa que eu acho muito interessante é você, por exemplo, aqui eu estou fazendo um podcast, eu posso botar lá no ChatGPT, por exemplo, assim, preciso de uma pauta para falar sobre amor em um podcast. Cara, ele vai te dar os blocos, ele vai te dar muita informação, não, muitos tópicos para você se basear e trazer a informação ordenada, com uma introdução, com um desenvolvimento e uma conclusão, né, e até mesmo os agradecimentos no final aí do seu podcast. Então, ele é uma boa ferramenta, só precisa ter inteligência no utilizar, né? Assim como uma caneta pode ser usada para várias finalidades, por exemplo. Uma caneta nada mais é que um instrumento, né, uma ferramenta de escrita. Mas uma caneta dentro de uma penitenciária de segurança máxima pode se tornar uma arma nas mãos de um criminoso. Então, é complicado. Tudo que você tem, tudo que você usa, vai depender da forma que você usa para fazer o bem ou o mal, né? Então tudo depende da interpretação, tudo depende da intenção
de quem está usando, né? Ou a forma que ele está sendo usado. E a religiosidade pregava, né? Como eu falei antes, que o rádio é do diabo, a TV é do diabo, a internet é do diabo, não sei o que, é do mal. Tudo tem a ver com a nosso bom ou mau uso, tá? Então, cuide disso. Tem uma frase aí do médico suíço Paracelso, né, que diz assim: todas as coisas são veneno e nada é sem veneno. A dose correta diferencia um veneno de um remédio. Então, assim, simplificando, né? A gente fala muito essa palavra. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, está na forma que usamos é que vai designar se é bom ou se é mal. Então, o ChatGPT é um recurso fenomenal, mas muito mais completo que o Google, né? Mas precisa ter um cuidado no ser usado. Tem que ter inteligência. Você vai ali, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Não pense você que está estudando que você vai se dar bem pegando ali uma pergunta da sua faculdade ou do seu curso e você vai largar o ChatGPT e vai te dar uma resposta exata. Pode ter certeza. Muitos já testaram, professores acadêmicos já testaram e ele dá muita resposta errada. Muita resposta errada. Então, não se baseie dessa forma. Não seja tolo nessa atitude. Seja inteligente, seja sábio, procure se aperfeiçoar, procure estudar, procure conhecer aquilo que você está estudando, cursando, procure aprender de forma correta e não se baseie na tecnologia. A tecnologia foi feita por homens que também erram, então cuidado, você pode estar caindo num poço onde você, além de estar tendo informações erradas, você pode estar educando alguém com informações erradas, entendeu? Você pode estar sendo um escravo da tecnologia. No livro A Pirâmide da Sabedoria, fala sobre isso, que a tecnologia deveria de ser consumida por nós, mas na verdade ela é quem nos consome. Isso nós vamos trazer esse assunto em breve, já baseado no ChatGPT, nós podemos aí trazer um próximo bloco já baseado nisso também. Então fique ligado aí, que em breve a gente vai estar falando sobre esse livro aí, que é muito importante para nosso dia a dia, nossos dias de hoje, tá? Então, pessoal, vamos lá. O ChatGPT é uma ótima ferramenta. Assim como qualquer ferramenta da internet. A tecnologia é maravilhosa, mas nós precisamos ter cabeça, inteligência. Dentro da igreja, nós precisamos entender que nós precisamos da revelação de Deus, nós precisamos do contato espiritual com o nosso Deus, com o Espírito Santo, para que as coisas sejam reveladas ao nosso coração e que nós venhamos instruir as pessoas segundo a vontade de Deus. Quer ver uma coisa? O ChatGPT, se você pedir para ele fazer uma oração para você, ele faz. Ele faz, é engraçado. Se você quiser acessar lá na internet, lá procura 2 Dedos de Teologia com o pastor Iago Martins, sobre o ChatGPT. Ele fica impressionado com as condições, com as capacitações do ChatGPT, mas ele também vê muitos furos, muitos erros que não tem como perdoar, entendeu? Então, você pode entrar lá e acessar lá, procurar, né, sobre esse vídeo que ele postou lá, que é muito legal. Você vai ver que até ele faz uns efeitos ali para cada coisa que o ChatGPT faz. Ele bota um fundo ali, uma questão emocional ali. E é muito interessante. Até eu comentei ali no vídeo dele, né? Dizendo que na hora da oração chegou a arrepiar aqui, né? É muito interessante. Ele consegue fazer teologia, mas se você não conhecer a palavra de Deus, se você não conhecer a história, se você não conhecer fundamentos e estudos verdadeiros, ele pode te enganar, ele pode enganar a qualquer um, porque ele é uma ferramenta, como eu já disse, feita por homens falhos. E talvez dentro desses homens falhos, né, entre esses homens falhos, haja alguém mal intencionado, justamente porque você sabe, né, que o domínio está aí. O domínio está aí, as pessoas querem dominar de alguma forma aqueles mais leigos, né? Então, precisamos ter os olhos e os ouvidos atentos para aquilo que nós lemos e para aquilo que nós ouvimos, tá bom? Então, o que é o ChatGPT? É uma ferramenta do diabo? Não, é uma tecnologia avançadíssima, ótima para o seu trabalho da faculdade, no sentido de desenvolver ali, você vai estudar, você vai ir mais a fundo. Por exemplo, eu estava esses dias preparando uma mensagem sobre Apocalipse, ali onde fala sobre as 2 águas, né, a fria e a quente, né, e o cristão morno ali, aquela questão das águas mornas, e eu fui estudar sobre a geografia
daqueles lugares. E o ChatGPT é ótimo nisso, porque tu consegue, além dele te dar uma resposta, você pode ir mais a fundo, ele vai te respondendo. Então existe ali uma conversação muito boa para tirar dúvidas históricas, geográficas e entre outras. Então é bom, mas você precisa ter esse cuidado para não se enganar, pedir a ficar ali na dependência da revelação da palavra pelo ChatGPT. É ridículo isso, até mesmo pelos seus estudos. Eu vou aqui botar tudo as perguntas do meu trabalho, da minha prova da faculdade. Meu amigo, você vai se dar muito mal, porque eu já vi muitos erros. Eu mesmo estou cursando a faculdade de teologia e fiz algumas perguntas lá no início para ver, né? Muita coisa errada, cara. Então não vale a pena você investir desta forma. Seja sábio, seja prudente, seja inteligente, né? Então não coloque os pés pelas mãos achando que você vai se dar bem, né? Você vai ser, porque além de, pode ser, vamos lá, vamos dizer que o ChatGPT já esteja avançado ao ponto dele ter todas as respostas que você precisa. Que tipo de ser humano você vai ser no futuro? Quem você vai ser daqui a uns anos? Como vai estar a sua cabeça? Que tipo de capacitação ou capacidade de raciocínio você vai ter? Nós vamos virar corpos vegetando no mundo sem capacidade para reagir a um confronto, para raciocinar diante de uma situação adversa ou até mesmo que possa te beneficiar, mas muitas vezes não vai ter ali a mente vai ser preguiçosa, sem raciocínio, sem exercício. Então não se baseie pelo ChatGPT ou por qualquer tecnologia de forma errada. Use como uma ferramenta boa que pode te ajudar tanto na sua vida social quanto na sua vida cristã. Use com sabedoria, use com moderação, né? Como diz a frase aí do Ministério da Saúde, né? Então use com moderação, cuidado da sua saúde mental, cuide da sua saúde espiritual, cuide do seu convívio com as pessoas, alimente, né? A fé, a esperança, o amor, a experiência humana. Procure estar conectado com pessoas, conectado principalmente, né, com Deus, através da sua devoção. Você pode usar o ChatGPT, por exemplo, para ele fazer para você ali um planner, né, um diário devocional excelente. Mas você precisa pegar a sua Bíblia e meditar, como diz a própria Escritura. Medite nela, busque conhecimento, peça a revelação do Espírito Santo, peça a revelação de Deus que Ele te dá. Ele é a nossa principal fonte de sabedoria. É Deus, não é o chat, não é o Google, não são os vídeos dos pastores que falam pela internet. Isso também é bom, mas, que nem eu falei, acho que foi, vamos ver, no último episódio, né, que nós falamos aí no segundo episódio, no caso, né, estamos assim no terceiro, mas no segundo episódio nós falamos sobre o livro O Deus que Destrói Sonhos e falamos sobre a questão dos inúmeros teólogos e conhecedores de tantas ideias que apareceram durante a pandemia, né, e isso é muito perigoso. Então, pessoal, é mais ou menos isso. Cuidado, use a ferramenta com sabedoria, use com inteligência, seja uma pessoa prudente, né? Entenda aí que nós precisamos cuidar, né, da nossa vida mental, psíquica aí, da nossa cabeça, da nossa espiritualidade, de uma forma sábia, inteligente, né? Saiba que o ChatGPT, ele pode ser usado sim, né, na sua igreja, na religião, aí, na sua comunidade, no seu trabalho escolar, mas ele não pode ser o seu guru, tá? Ele não pode ser aquele que vai fazer tudo para você, ele não pode ser o seu gênio da lâmpada, tá? Não faça isso. E incentivo vocês a refletirem muito nesse assunto. Ouçam de novo esse podcast, compartilhe para mais pessoas, compartilhe lá no grupo da igreja, principalmente aí no grupo dos jovens, né, que é uma galera aí que está sempre focada, né, muito focada nessa questão aí da tecnologia e sabe como é que é essa nova geração. O pessoal fica muito dependente da tecnologia e não procura se esforçar muito, né, em raciocinar. Então, passe lá no grupo dos jovens, dos adolescentes, no grupo da igreja. Eu tenho certeza que essa ferramenta aí, esse episódio vai ser muito importante para cada um dos que ouvirem. Então eu quero agradecer vocês, né, por mais um episódio aí, o terceiro episódio do BereaCast, o seu podcast de teologia. Para mim é um prazer imenso trazer aqui, né, estar aqui e trazer toda semana mais um episódio de conhecimento, de teologia, de assuntos, né, da atualidade. Hoje um assunto muito atual e isso é muito importante, né? Quero que você guarde aí esse episódio, quero que você ouça de novo e que isso possa orientar você, edificar a sua vida
para que você não seja enganado aí também pela tecnologia, né? Não seja enganado pelos seus próprios impulsos, achar que pode confiar em tudo que você ouve, tudo que você vê, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Agradeço vocês. Não esqueça, entre em contato conosco se precisar, deixe aí um comentário, chame no privado, né, lá no Instagram, no Facebook. Nós vamos estar tentando responder o máximo de perguntas possíveis. E deixe sua sugestão aí nos comentários. Curta, comente, compartilhe e ative aí as notificações do seu celular para você não perder nenhum episódio do BereaCast, o seu podcast de teologia. Até mais! Você acabou de ouvir o BereaCast, o seu podcast de teologia. E não se esqueça, na próxima quarta-feira, você ouve mais um novo episódio com muita informação para enriquecer o seu conhecimento. Até lá! Não perca, toda quarta-feira pelo YouTube e pelo Spotify, você ouve o BereaCast, o seu podcast de teologia. Faça parte dessa família. Curta, comente, compartilhe e se inscreva nas nossas redes sociais.